Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao versículo 30. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscavam a ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os acontecimentos da última Páscoa e a primeira ceia. Nós já falamos algumas coisas relacionadas à Páscoa. Nós já falamos sobre a entrada de Jesus, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Nós também já falamos sobre Jesus expulsando os vendilhões do templo, expulsando aqueles que estavam mercadejando da fé e usando a fé como um meio para arrecadar dinheiro. Jesus também teve alguns embates com os escribas e fariseus, quando o Senhor Jesus mostrou que eles, como representantes do povo, que deveriam trazer o povo para mais perto de Deus, conduzir o povo dentro da palavra do Senhor, na verdade estavam distanciando ainda mais o povo de Deus. O Senhor também profere alguns ais, ou algumas sentenças, ou pelo menos algumas condenações aos fariseus, e eles ficam furiosos. Jesus também conta algumas parábolas, e eles percebem que essas parábolas dizem respeito a eles, e tudo isso fez com que eles ficassem ainda mais furiosos e desejassem ainda mais matar o Senhor Jesus. E eles estavam aguardando justamente esse momento propício, esse momento oportuno para prender o Senhor Jesus. Nós falamos aqui também na semana passada que eles pretendiam matar Jesus depois da Páscoa, para que não houvesse tumulto, para que não houvesse confusão, porque era a festa da Páscoa. Jerusalém estava abarrotada de pessoas. Vinha gente de todos os lugares para celebrar a Páscoa. Mas enquanto eles estavam planejando, enquanto o planejamento humano era matar Jesus depois da festa da Páscoa, o decreto divino prevalece. E o decreto, a vontade do nosso Deus, é que o verdadeiro Cordeiro de Deus fosse morto na Páscoa. E agora eles estão tramando. Nós percebemos nos versículos 14 a 16 que Judas já tem em seu coração também esse intento de matar Jesus, de trair Jesus. Ele vai até as autoridades e ele se oferece o seu serviço. E ele pergunta: o que vocês querem me dar para que eu entregue Jesus a vocês? E eles disseram: 30 moedas de prata. E então a coisa já está caminhando para outro fim. O plano está tomando forma e agora as coisas caminham para o cume, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. O primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos hoje,
sobre esses últimos acontecimentos da Páscoa e a primeira ceia, é que a primeira coisa que nós vemos aqui é Jesus enviando os seus discípulos para preparar a Páscoa. Veja o que diz o versículo 17 e 19 novamente. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Finalmente chegou o dia da festa dos pães asmos, que nós começamos e lemos bastante aqui da nossa liturgia, o capítulo 12 de Êxodo, quando mostra a instituição da Páscoa, a Páscoa judaica, a Páscoa da forma bíblica. E chegou esse grande dia. Os judeus naquele tempo celebravam. Jesus estava em Jerusalém, a cidade estava lotada de pessoas e finalmente chegou a quinta-feira, a festa dos pães asmos, ou o dia em que eles comiam o cordeiro pascal. Nós não sabemos onde Jesus passou a quarta-feira, nós não temos o relato de onde Jesus passou a quarta-feira, provavelmente ele tenha passado descansando mesmo. Também nada nos é dito aqui sobre a compra do cordeiro para o sacrifício. Também não é falado sobre a compra para os demais ingredientes da Páscoa, porque na Páscoa se deveria comer ervas amargas, o pão sem fermento, o cordeiro, também o fruto da vide, que era o vinho. E nós não vemos aqui detalhes de como eles fizeram para comprar isso, onde que eles ofereceram, como eles compraram esse cordeiro e porque deveria levar no templo, como diz lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 6, esse animalzinho deveria ser levado no templo e ele era imolado lá, ele era abatido no pátio exterior do templo e ali ele era abatido, depois levado para ser comido, mas nós não temos os detalhes, nós não temos essas informações detalhadas de como isso aconteceu. O certo é que eles compraram todos os ingredientes necessários para comer a Páscoa e também era necessário encontrar um lugar para celebrar a Páscoa. Jerusalém estava cheia de pessoas. Era difícil demais encontrar um lugar para isso acontecer. Onde encontrar um lugar para comer a Páscoa do Cordeiro Pascal? Mas o Senhor Jesus já tinha tudo pronto, já tinha tudo preparado. E Lucas, no capítulo 22, no versículo 8, nos informa que ele enviou Pedro e João para cuidar desses preparativos. Quem ficou responsável por esses preparativos foram Pedro e João. Eles deveriam seguir um homem. Eles encontrariam um homem na cidade carregando um cântaro de água, e esse homem lhes mostraria um cenáculo espaçoso, uma área, como se fosse uma área espaçosa. E o interessante é porque não era comum um homem carregar água. Essa tarefa normalmente era dada às mulheres. Mas aqui nós vemos a peculiaridade do Senhor Jesus na sua perfeição, na sua soberania, na sua onisciência. Ele permitiu que isso acontecesse, aquele homem estava levando aquela água, e os discípulos do Senhor Jesus identificaram aquele homem, provavelmente ele era um dos seguidores de Cristo também, e ali ele se apresenta e ele mostra o lugar onde eles deveriam comer a Páscoa. Pedro e João com certeza tiveram que providenciar todos os ingredientes que eu falei para os irmãos. Eles tiveram que preparar o pão, as ervas amargas, o vinho. Eles tiveram também que encontrar um cordeiro perfeito, porque tinha que ser um cordeiro perfeito para ser imolado. Eles tiveram que encontrar também esse cordeiro e sacrificá-lo no templo e colocar o seu sangue no altar. Com certeza eles fizeram tudo isso e foram até esse lugar onde aconteceu essa reunião deles, onde eles comeram naquele momento. O cordeiro deveria ser assado inteiro e então a festa estaria pronta. Era uma festa muito bonita. E aqui o Senhor Jesus diz, no versículo 18, que o tempo dele era chegar. No versículo 18, na parte B, ele diz: o meu tempo está próximo. Mais uma vez o Senhor diz isso. Ele falou isso no sermão anterior que eu expus aqui para os irmãos, e agora ele repete que o tempo está próximo. É chegado o tempo do Senhor Jesus ser levado e, na verdade, dele cumprir aquela missão que ele recebeu do seu Pai. E isso aqui mostra também o cumprimento do plano perfeito de Deus. Isso aqui mostra o cumprimento perfeito daquilo que Deus planejou, porque embora que os homens maus estivessem tentando todas essas coisas, mas por fim o que prevalece é o decreto eterno do nosso Deus,
E tudo isso aconteceu da forma que o Senhor planejou e da forma que o Senhor estabeleceu. Assim, tudo aconteceu de forma perfeita. Tudo aconteceu da forma que Cristo havia falado. Essa predição correta de Cristo, desse homem que estaria ali, e do seu tempo próximo, ele sabia que era chegado o momento dele ir. Tudo isso mostra o Senhor Jesus, a sua onisciência, mesmo ele estando ali uma figura humana, mas isso mostra também a perfeição do Senhor e mostra a sua onisciência. Portanto, Jesus aqui está enviando os seus discípulos para preparar a Páscoa, especialmente Pedro e João, que foram e anteciparam todos aqueles preparativos. O segundo ponto é que Jesus anuncia uma traição. Enquanto eles estão comendo, e lá em João, no capítulo 13, do versículo 1 ao 30, também nos mostra detalhes, a ótica de João, como ele viu aquele momento, ele relata ali, ele escreve como aconteceu a ceia. E nesse momento, a gente percebe através do Evangelho de João, que Jesus já havia lavado os pés dos seus discípulos. Jesus ali deu uma grande lição de humildade para os seus discípulos, e depois dessa grande lição que ele dá, ele diz que o trairia. E eles ficam perplexos com essa declaração do Senhor Jesus. Como assim? Alguém vai trair o Mestre? Depois de tudo aquilo, eles caminhando com o Senhor Jesus durante 3 anos, agora eles estão reunidos nessa festa maravilhosa que todo ano se celebrava. Era um privilégio celebrar a Páscoa com alguém. Jesus escolhe os seus discípulos para passar a Páscoa. E agora ele diz que no meio deles há um traidor. E é interessante pensar também que até o final de tudo isso aqui, os discípulos não perceberam que Judas, que estava no meio deles, era o traidor. O que eu fico mais impressionado com tudo isso é que eles não perceberam que Judas era o traidor. Eles não notaram qualquer diferença, até mesmo no comportamento de Jesus, no tratamento de Jesus em relação a Judas. O Senhor Jesus, até o último momento, tratou Judas da mesma forma que tratava os demais. Isso mostra claramente também a paciência do Senhor Jesus, a sua longanimidade, a sua perfeição, de saber o tempo todo que tinha um ali que era o traidor, e ele caminhou, ele lavou os pés de Judas. Ele estava junto com eles ali. E foi durante o jantar de Páscoa, quando eles todos já estavam comendo, que o Senhor Jesus anunciou a presença do traidor. Com certeza os discípulos naquele momento olharam um para o outro pensando quem seria. Com certeza eles ficaram pensando, quem será? Olhou para eles mesmos e pensou, mas será que sou eu? No versículo 22, nós encontramos aqui, e eles muitíssimo contristados começaram um por um a perguntarem, porventura sou eu, Senhor? Eles começaram a fazer essa pergunta para o Senhor Jesus, será que sou eu, Senhor? E essa frase, principalmente na construção grega, deixa ainda mais claro para nós que eles esperavam a resposta negativa. Eles fizeram essa pergunta para Jesus, mas esperando realmente uma resposta negativa. Será que sou eu, Senhor? É como se fosse o nosso português aqui. Não sou eu, né, Senhor? Você não está falando de mim, né, Senhor? Não pode ser eu que vou fazer um negócio desse. Mas essa pergunta é acompanhada também, novamente, pela hipocrisia de Judas. Na semana passada eu falei aqui sobre Judas, dentro da sua hipocrisia, levantando a indagação sobre a sinceridade de Maria ao lavar os pés do Senhor Jesus, e na verdade a sua hipocrisia em dizer que aquele dinheiro daquilo que estava sendo feito ali poderia ser dado aos pobres, quando ele não estava nem um pouquinho preocupado com os pobres, estava preocupado com ele mesmo. E aqui novamente nós percebemos a hipocrisia de Judas. Ele já foi lá, ele já conversou com as autoridades, ele está careca de saber que é ele. E no versículo 25 ele diz, então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Será o que passou na cabeça de Judas nesse momento? Será que ele pensou que o Senhor Jesus não sabia? Ou será que ele tentou ainda impressionar os outros para dizer, não, eu vou transmitir aqui uma imagem de piedade no meio deles, né? Já que todo mundo perguntou, eu vou perguntar também, será que sou eu, Senhor? O que passou na cabeça de Judas nesse momento ao fazer essa pergunta, se ele acabou de ir lá e conversar com as autoridades e ele aceitou um valor para trair e entregar o Senhor Jesus? Lá em João, no capítulo 13, no versículo 23 ao 30, também nos diz que é feita uma pergunta por João
a pedido de Pedro, Pedro vai lá e cutuca João e fala: João, pergunta a ele aí. Quem é? Pergunta a ele quem é aí. E João nos dá mais detalhes disso, no capítulo 13. Pergunta, João, quem é, para ver se Jesus sabe e se ele pode nos dizer agora quem é. Perceba, meus irmãos, no momento da Páscoa, 11 corações aflitos naquele momento. 11, porque um sabia quem era, que era ele mesmo. Mas 11 corações aflitos. E eles perguntaram para Jesus: será que sou eu, Senhor? Mas é como se eles estivessem perguntando também: quem sabe, vai que sou eu. Pode ser que sou eu mesmo. E essa dúvida na cabeça deles, esse medo deles mesmos, medo de si mesmos, isso é até saudável. Eles estavam certos. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto e enganoso. E ao perguntar e talvez pairar essa dúvida sobre o coração deles, eu vejo como algo positivo. Eu vejo como algo salutar. E que é digno de aprovação, porque nós não conhecemos o nosso coração. Essa que é a verdade. Nós não conhecemos nosso coração. Nós não sabemos realmente o que somos capazes de fazer. E é por isso que eles fazem essa pergunta a Jesus: Senhor, será que sou eu mesmo? Não pode ser eu. Mas quem é que sabe, né? Vai que é. É mais ou menos isso que está passando na cabeça deles. Judas estava reclinado à esquerda de Jesus, ocupando um lugar de honra no banquete. Ele estava ao lado esquerdo do Senhor Jesus. Isso aqui demonstra um lugar de privilégio. Talvez por esse motivo também eles tenham feito aquela indagação de quem seria o maior no reino de Deus. João estava reclinado à sua direita, e é por isso que ele podia descansar nos peitos do Senhor Jesus, é o que diz lá em João no capítulo 13, versículo 23. E esse ato, meus irmãos, de comer pão juntos, de celebrar a Páscoa juntos, especialmente aquele pão que havia sido mergulhado naquela tigela de ervas amargas, que havia aquela tigela de ervas amargas, e o pão era mergulhado ali, e eles comiam aquele pão. Isso era um gesto de amizade, comer no mesmo prato. Isso aqui é a expressão literal que nós gostamos de dizer. Aí ela falou: não, fulano come no mesmo prato que ciclano, né? Ou quando alguém trai o outro, assim, a gente vê algum exemplo de traição, o outro fala assim: não, isso você viu? E foi comer no prato dele. É justamente por isso aqui. Porque isso é um ato de amizade, de companheirismo. Permitir que o outro coma no mesmo prato. A Páscoa era isso: é você pegar um pedaço de pão e mergulhar naquele caldo daquelas ervas amargas, de tâmaras, daquelas ervas amargas e aquela coisa toda de vinagre. Eles mergulhavam aquilo ali e comiam. Também era uma honra receber um pedaço de pão das mãos do anfitrião. Jesus aqui era um anfitrião e Jesus dá um pedaço de pão para eles. Jesus deu o pão a Judas e Judas aceitou o pão, mesmo sabendo que ele já tinha traído Jesus. Ele já tinha ido às autoridades e falado que ele entregaria o Senhor Jesus. Mas Jesus não matou a curiosidade dos seus discípulos de imediato. Afinal de contas, estavam os 12 ali. Os 12 estavam molhando o pão na tigela de ervas ali do Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus, naquele momento, não tirou a dúvida deles de imediato. Jesus também estava mostrando o caráter de Judas. Alguém que comia no mesmo prato com ele e foi capaz de fazer isso. Isso aqui demonstra também o caráter, infelizmente, de Judas. Caráter ruim. Jesus, ao dar aquele pão a Judas e também aos 12, foi um ato de gentileza, um ato de hospitalidade. Mas quando Judas aceitou aquele pão, aquilo foi como um ato vil, triste, de traição, sabendo o que estava em seu coração e sabendo o que ele já havia feito, e agora ele aceita aquele pão das mãos do Senhor Jesus. Mas a semelhança do que eu disse aqui na semana passada, que o Senhor Jesus estava ensinando algo a Judas, novamente ele faz isso aqui. Novamente Judas tem alguns ensinos preciosos da parte do Senhor Jesus. A primeira coisa, o Senhor Jesus faz uma advertência. É como se ele estivesse dando aquele pão para Judas, dizendo: Judas, você sabe o que você está fazendo, Judas. Você não quer pensar muito bem? Você não quer pensar melhor? Você não quer ponderar sobre seus atos, Judas? Porque você sabe o que você já fez, o que você está prestes a fazer. Jesus também aponta
para o caráter do seu sofrimento, que ele está sendo entregue às mãos de pecadores de uma forma covarde, de uma forma humilhante e traiçoeira, e está sendo entregue por alguém que come no mesmo prato com ele. Outro aspecto do ensino de Jesus a Judas agora é mostrar que o Senhor Jesus também estava em pleno controle da situação. O que nos deixa muito em paz em tudo isso aqui é saber que o Senhor Jesus estava no total controle da situação. Em nenhum momento ele foi pego desprevenido ou foi pego de surpresa. O Senhor Jesus está sabendo de tudo. E eu fico imaginando imagine um de nós nessa condição, de estar ali com o Senhor Jesus, saber o que nós acabamos de fazer, e de repente o Senhor Jesus vem e diz: olha, um de vocês vai me trair. Mas o Senhor Jesus mostra que ele está no controle de tudo. E por fim, o Senhor Jesus também deu a eles, não apenas a Judas, eu entendo que é por isso que o Senhor também não falou de imediato quem seria o traidor, porque agora o Senhor Jesus proporciona a todos os 12 uma oportunidade belíssima de autoexame. Eles deveriam naquele momento examinar a si mesmos e olhar para os seus corações, principalmente homens como aqueles que eram homens de Deus, discípulos do Senhor Jesus, apóstolos de Cristo, que deveriam ser, que na verdade foram enviados para cumprir o propósito de Deus e para pregar o evangelho na terra. Eles deveriam fazer esse autoexame todos os dias mesmo. E agora o Senhor Jesus proporciona a eles essa oportunidade belíssima desse autoexame, de olhar para os seus corações e pensar o que está passando e do que eles talvez são capazes de fazer. Aí eu aproveito e digo também que todos os homens de Deus, principalmente aqueles que querem ser os maiores no reino de Deus, como foi a discussão que eles também fizeram aqui no momento da ceia, as autoridades, os líderes, presbíteros, diáconos, devem ter esse cuidado de fazer esse autoexame. Nós precisamos continuamente desse exercício de ter uma saudável desconfiança de nós mesmos. Sabia disso? Uma saudável desconfiança de nós mesmos. E quando eu falo essa saudável desconfiança, eu repito, é porque às vezes nós somos capazes de fazer coisas que no momento nós nem imaginamos, mas que por causa dessa nossa natureza pecaminosa nós podemos fazer coisas tristes. No versículo 24, nos é apresentado tanto o aspecto divino quanto humano desse acontecimento. No versículo 24 diz: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Do ponto de vista divino, a traição do Senhor Jesus, a traição ao Senhor Jesus, a traição de Judas, foi pré-anunciada nas Escrituras. Os profetas já falaram sobre isso. O Senhor Jesus já sabia que seria assim. Isso fazia parte do plano de Deus, fazia parte do plano eterno do Senhor. Mas do ponto de vista humano, Judas foi culpado. Judas foi culpado de um crime e ele foi absolutamente responsável por aquilo que ele fez. Aqui nós encontramos a soberania divina e encontramos a responsabilidade humana. Às vezes é muito difícil para nós, seres humanos tão pequenos e falhos como somos, compreender perfeitamente como acontece a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Às vezes nós não temos condições de percebê-la completamente, exatamente, na sua plenitude agora. Porque imagine, por exemplo, aqui, já foi pré-anunciado nas Escrituras que Jesus seria traído. Isso é um plano divino. Mas ai daquele por quem o Filho de Deus está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Aqui também não é tirado de nós a responsabilidade humana. É por isso que nós precisamos descansar na soberania de Deus, mas precisamos também entender a nossa responsabilidade humana. Pode ser que agora nós não conseguimos compreender muito bem isso. Pode ser que talvez nós só iremos compreender melhor a soberania de Deus e a responsabilidade humana quando nós estivermos lá na glória com o Senhor. Mas não negue esse caráter e não negue a realidade disso hoje. Portanto, entenda que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos também. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Judas aqui não poderia virar e dizer: ah, Senhor, mas estava decretado. Sim, estava. Mas ai daquele por quem o Filho de Deus está sendo traído. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Depois que Judas tomou o pão,
Satanás entrou nele, como diz lá em João 13:27, e em seguida ele saiu da sala para cumprir o combinado que ele havia feito com os líderes, com os fariseus. Ele saiu para entregar o Senhor Jesus. E é muito importante Jesus dizer isso também. É muito importante Jesus dizer que havia um traidor entre eles. E é muito importante Jesus dizer que ai daquele por quem ele está sendo traído, porque assim os seus discípulos também entenderiam que a morte de Jesus não foi um triunfo para os seus inimigos. Que eles poderiam, e olha que eles, mesmo Jesus falando, eles ainda duvidaram, né? Eles duvidaram de Jesus ressuscitar. Mas Jesus, ao fazer isso, ao apontar o traidor, e ao dizer que havia um ali que era o traidor, Jesus está mostrando que ele não está sendo pego de surpresa, que ele está sendo pego desprevenido, mas Jesus está deixando claro que ele tem o controle da situação e que o que está acontecendo ali é a realização do plano da graça. O que está acontecendo ali é o plano da redenção. O Senhor Jesus está sendo entregue para a remissão dos nossos pecados, para a remissão do pecado do seu povo. Mas Jesus no final diz aqui que se trata dele mesmo. No versículo 25, quando Judas pergunta: acaso sou eu, mestre? E Jesus responde: tu o disseste. E lá em João 13:27, o Senhor Jesus diz mais: vá e fazes o que tens de fazer. Satanás entrou nele e o Senhor Jesus disse: vai fazer o que você tem que fazer. Que coisa, não? Eu fico imaginando, irmãos, essa cena. Eu fico imaginando ali esse momento onde tudo isso está acontecendo. Não tem como isso não mexer no nosso sentimento, no nosso coração. Ao perceber principalmente a paciência do Senhor Jesus no cumprimento desse propósito, desse plano da redenção. Quando o texto diz que ele amou os seus e amou até o fim, nós percebemos isso aqui. Jesus amando os seus até o fim e nunca perdendo a postura, nunca perdendo a paciência, nunca perdendo a longanimidade, o tempo todo ali gentil. Servindo Judas mesmo naquele momento em que ele sabia que Judas o trairia. Judas saiu, em João 13:30 diz que era noite. Judas permaneceu na noite, nas trevas, e infelizmente, para Judas ainda permanece as trevas. E terceiro e último, Jesus anuncia a ceia do Senhor. Versículo 26-30 diz: enquanto comeu, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois que Judas deixou aquele salão, Jesus instituiu algo novo. Jesus instituiu a ceia do Senhor, o novo sacramento. Como diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, aquele texto que nós sempre lemos aqui no momento da ceia. Jesus tomou dois elementos que eram usados na Páscoa. Jesus pegou o pão e pegou o fruto da vide, ou vinho, quando você quiser entender. Ele pegou aqueles dois elementos agora para representar a sua morte. O pão que foi repartido, que ele partiu naquele momento, aquele pão, representava o seu corpo que estava sendo entregue pelos pecados do seu povo, pelos nossos pecados. O vinho, ou o fruto da vide, representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado pela remissão dos nossos pecados. E é importante destacar que aquilo que era essencial na Páscoa, não se perdeu agora na segunda, na ceia, que é apontar para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. A Páscoa apontava para isso.
A Páscoa apontava para o sacrifício perfeito do Cordeiro, o Cordeiro que deveria ser perfeito e que ele deveria ser morto para a remissão daquele povo. Se os irmãos se atentaram para a leitura que fizemos de Êxodo 12, lá nos é dito que aquele Cordeiro deveria ser morto e o seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele entendesse que naquela casa onde estava o sangue já havia sido feito um sacrifício. Já tinha acontecido um sacrifício ali. Da mesma forma, agora o Senhor Jesus pega o pão e pega o vinho para representar o Cordeiro vivo de Deus, que agora era ele que estava ali. E os irmãos percebem agora por que o sacrifício de Cristo deveria acontecer exatamente na Páscoa e não poderia ser depois da Páscoa. E embora os homens estivessem tentando matar Jesus, estavam tramando matar Jesus depois da Páscoa, mas o que prevalece é o decreto divino. E o Senhor Jesus deveria morrer na Páscoa, porque ele é o Cordeiro vivo, perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora ele mostra isso de uma forma mais viva para os seus discípulos, ao dizer agora não é mais necessário esse cordeirinho, porque agora a realidade está diante de vocês. Agora não é mais necessário as sombras, porque a realidade chegou, a verdade chegou. E o Cordeiro vivo de Deus está sendo imolado. Jesus já havia falado que ele era a videira verdadeira. Ele também já havia falado que ele era o pão vivo que desceu do céu. E agora ele se apresenta de uma forma mais viva sobre esses elementos, dizendo agora que esses elementos representavam o seu sacrifício. O texto também não indica, e é importante a gente dizer isso também, que o texto não indica que algo misterioso aconteceu com os elementos da ceia. Não diz que houve uma transubstanciação, para os irmãos entenderem. Não diz que o pão virou de fato carne. E não diz que o vinho virou de fato sangue. Até porque seria até uma incoerência, porque o Senhor Jesus estava ali, né? O Senhor Jesus estava ali. Então seria uma incoerência dizer que havia se tornado verdadeiramente pão, carnes e sangue. Nada de misterioso aconteceu, porém, a presença de Jesus estava ali. Como o Senhor Jesus está presente conosco hoje também. E como o Senhor Jesus está presente nesse momento da ceia, porque isso aqui é a representação perfeita do seu sacrifício. Assim, o Senhor também nos lembra que nós devemos esperar a volta de Cristo. Nós vamos celebrar a ceia até que Ele volta. E isso nos é dito aqui, no versículo 28. Quando o Senhor Jesus diz que este é o seu sangue, aliás, versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O Senhor Jesus está dizendo que Ele vai voltar. Ele está apontando para algo futuro, para uma esperança gloriosa, para uma esperança futura, dizendo que Ele voltará e que um dia nós participaremos de um grande banquete com Ele. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária! Saber que a ceia deve ter essa representação também, meus irmãos. A ceia deve nos apontar para o futuro. De saber que nós estamos aqui hoje com essas poucas taças de suco de uva, estamos com esses poucos pedaços de pão cortados aqui, para participarmos com essa parte do povo de Deus que está aqui representada. Mas um dia nós participaremos com o Cordeiro vivo de Deus ali conosco, presente literalmente conosco ali, pessoalmente, melhor dizendo. E Ele estará conosco e nós participaremos deste grande banquete. A aliança do Senhor está ligada ao sangue. A reconciliação de Deus com o seu povo exige derramamento de sangue e é o que Cristo está fazendo aqui. Outra coisa importante é que esse sangue é derramado por muitos e não por todos. Nos é dito isso aí no versículo 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. O sangue de Jesus não foi derramado em prol do mundo todo, como alguns pensam, porque se o sangue de Jesus fosse derramado para o mundo todo mundo deveria ser salvo, porque o sangue de Jesus é eficaz, o sacrifício de Cristo foi eficaz. Cristo não morreu para dar uma possibilidade de salvação. Cristo não morreu como se fosse uma aposta, dizendo, eu vou morrer aqui para ver se alguém vai aceitar essa mensagem. Claro que não. Ele morreu muito bem, sabendo claramente quem eram os seus. E é por isso que eu repito aquele texto que diz que Ele amou os seus e amou até o fim. Ele amou os seus.
E o sangue do Senhor Jesus foi derramado em favor de muitos. E que nós, como parte desses muitos, possamos nos alegrar com essa bênção hoje. E aí nos é dito também que o Senhor Jesus, eles cantaram, né? Os discípulos e o Senhor Jesus cantou o hino, está no versículo 30, e eles saíram para o Monte das Oliveiras. Esses hinos que eram cantados na Páscoa eram os hinos que estão no Salmo 115 ao Salmo 118. Esses eram os hinos que eram cantados na Páscoa, chamado também dos cânticos de Hallel. Eram os cânticos tradicionais e que de praxe eram cantados na Páscoa. Quando nós lemos esses salmos, nós percebemos ali apontando para a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é um texto que realmente mexe conosco ao perceber a humildade, o amor, a paciência, a graça e a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer algumas aplicações para nós aqui nessa noite. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que a Páscoa era uma festa judaica. A festa era uma festa judaica, mas a ceia é uma ordenança cristã. Então nós não temos hoje tanta preocupação em querer celebrar a Páscoa, porque a Páscoa era uma celebração judaica. Hoje, o nosso momento de lembrar da grande libertação que nós tivemos no Senhor é a ceia. Todavia, nós não podemos deixar com que o significado desses preceitos que são bíblicos se percam. Nós precisamos contar a história completa. No texto que nós lemos aqui de Êxodo 12, lá diz que quando os vossos filhos nos perguntarem que rito é esse, o que vocês devem dizer? Você deve dizer que é a Páscoa do Senhor. Se nós olharmos para o calendário, a Páscoa também não acontecia em abril. Os irmãos perceberam na leitura que aconteceu no primeiro mês do ano. Não acontecia, portanto, em abril. No nosso calendário, no Brasil, se comemora em abril. E se comemora com ovos de Páscoa, com coelhinhos. E tira completamente o foco da verdadeira Páscoa. Mas quando os filhos de vocês perguntarem que rito é esse, diga para eles. Sente-se com eles e explique. Diga, olha, isso aqui é uma deturpação de um ensino bíblico. A Páscoa é bíblica. E a mensagem da Páscoa é sobre libertação, sobre o Cordeiro de Deus. Explique a verdade, depois vá até a ceia. Não para na Páscoa, não. Vai até a ceia. Conte a história completa, para que os nossos filhos compreendam o que verdadeiramente é a Páscoa. Mas eu quero apenas dizer para os irmãos que era uma festa judaica. E para nós, hoje, nós comemoramos a ceia do Senhor. Segunda coisa, a nossa salvação depende inteiramente do sacrifício perfeito de Cristo. Completamente. Se tratando da salvação, não há nada que nós possamos fazer. A salvação depende inteiramente do sacrifício perfeito de Cristo, que é o Cordeiro vivo de Deus. Até porque, se alguém pudesse fazer alguma coisa, não seria necessário que o próprio Deus se fizesse homem e se encarnasse, assumisse a natureza humana e passasse por tudo isso que nós temos abordado aqui. Como resposta ao sacrifício do Senhor Jesus, a esse plano perfeito para a remissão dos nossos pecados, eu queria desafiar você a continuamente, diariamente, em todo o tempo da sua vida, louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e servir a Ele. Sirva ao Senhor o tempo todo da sua vida, porque nós fomos salvos da condenação do inferno das trevas. Foi o que eu disse, Judas saiu de noite e para ele ainda permanece noite. Mas nós hoje temos vida e temos esperança de um dia claro e belo diante do Senhor por causa do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Então, diariamente, continuamente, louve, adore e glorifique o Senhor. Se você é crente no Senhor Jesus, a ceia tem um significado excepcional na sua vida. Se você é crente no Senhor Jesus, a ceia tem um significado muito especial na sua vida. E não participar da ceia é declarar que você prefere continuar no pecado.
Se você é crente no Senhor Jesus e porventura deixa de participar da ceia, você está dizendo que você prefere o pecado do que obedecer a Cristo. O que fazer então? Confesse e se volte completamente para o Senhor Jesus. Mas não deixe de participar da ceia, não. A ceia é para os íntimos de Cristo. A ceia é só para os íntimos. Se você é íntimo no Senhor Jesus, participe da ceia. Confesse seus pecados, abandone seus pecados, vai, não peques mais, mas não deixe de participar da ceia. A ceia é só para os verdadeiros amigos do Senhor Jesus. Agora nós não estamos com um pedacinho de pão para mergulhar naquela tigela com ervas amargas, mas nós estamos agora nos alimentando de elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Ele está presente aqui. Ele está presente aqui conosco. Participe dando glórias, graças e louvores ao Senhor, ao saber que Ele está aqui conosco. E se você ainda não é crente no Senhor Jesus, se você ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus, você hoje tem uma oportunidade maravilhosa de fazer isso. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Abandone seus pecados. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e participe da ceia. Não deixe de participar da ceia. Seja um crente, uma crente verdadeira e verdadeira no Senhor Jesus. Vamos orar.